Olá, nessa oitava aula, nosso objetivo é continuar estudando o LED, terminada a teoria da física dos semicondutores, observar diretamente o LED como dispositivo, estudar suas características elétricas, como é essa luz emitida pelo LED, quanta luz que ele emite e que tipo de luz, qual o espectro dessa luz, uma série de questões práticas e mais modernas, né? A questão das heterojunções, os postos quânticos, o uso do LED como display, né? Como monitor, como tela, e o seu uso em comunicações. Temos aqui um datasheet simplificado de um possível LED, de um LED comercial. Os datasheets completos são bem mais detalhados, né? Mas aqui com algumas informações relevantes, né? Nós temos aqui o comprimento de onda típico, está, né? Aqui em 636 nanômetros, o que coloca ele na luz vermelha, que está confirmado aqui, a cor emitida é vermelha. Nós temos aqui uma tensão típica de 2,6 volts, nós vamos ver o que é isso no modelo elétrico. Uma máxima voltagem reversa. Temos aqui informações sobre intensidade luminosa, isso a gente vai estudar melhor quando estudar radiometria. Está aqui a intensidade em milicandelas, nós vamos ver o que é isso. Agora, o que é mais interessante ou importante do ponto de vista prático de circuitos, né, para se fazer um driver desse LED, fazer esse LED funcionar? Eu tenho aqui aquela curva exponencial que nós estudamos para o diodo, LED é um diodo, né? Crescimento exponencial para tensão direta e uma corrente muito pequena para tensão reversa. A gente costuma simplificar isso aí, isso é uma curva não linear, difícil de trabalhar. A gente costuma usar uns modelos simplificados, esse é um dos mais simplificados possíveis, né? Eu digo simplesmente que a corrente é zero até certo ponto e ela é ilimitada, ou seja, é um dispositivo sem resistência quando a tensão direta atinge esse valor VF, né? Esse VF era exatamente esse valor que ele dá aqui, né, como tensão direta. Observe também que é informada aqui uma corrente de 20 mA, essa é a corrente nominal, a corrente que se espera que esse LED esteja funcionando quando ligado. Com essas informações do modelo elétrico, eu tenho aqui alguns circuitos muito simples, né, para funcionamento desses LEDs. O mais simples possível é esse aqui, em que eu tenho simplesmente o LED em série com a resistência para limitar essa corrente. Nós vimos no último slide que há um valor desejado de corrente, mas nós também vimos que o LED não tem corrente limitada uma vez que ele chegue na sua tensão de condução direta. Então é preciso colocar um resistor para limitar essa corrente. O dimensionamento é extremamente simples, né? Eu vou usar alguma tensão V conhecida aqui, uma bateria, um conjunto de pilhas, um valor que está disponível para mim. Eu quero que o LED opere com uma tensão direta VF e eu quero que a corrente esteja limitada a IF. Então, aplicação direta, né, das leis de circuito. A tensão sobre esse resistor é a tensão V aplicada menos a queda VF nesse LED. Essa tensão sobre o resistor dividido pela resistência nos deveria dar IF. Ou, da forma como eu coloquei aqui, o dimensionamento do resistor RF é tal que vale V menos VF sobre IF. Aqui temos um circuito um pouco mais sofisticado que usa um amplificador operacional e uma realimentação negativa. A ideia neste caso é que o amplificador vai prover a tensão e a corrente necessária para que esses dois terminais estejam com a mesma tensão. Assim, se eu redimensionar o resistor para valer V sobre IF, eu vou garantir que uma corrente IF constante passe por esse LED. Vantagem é que eu posso prover amplificação de tensão com esse operacional e eu mantenho, de fato, por essa realimentação negativa, a corrente constante. Manter essa corrente constante
é interessante para manter luminosidade constante, né? Como nós vamos ver, essa luminosidade depende basicamente da corrente. É bom lembrar também que esse circuito de proteção não protege o LED se ele for ligado ao contrário. Por exemplo, se eu aplicar erradamente um V negativo. Lembre-se que no último slide havia uma tensão reversa máxima. Se você exceder essa tensão, a corrente reversa vai aumentar muito, é um fenômeno conhecido como ruptura da junção PN, e tipicamente o LED não é feito para funcionar com corrente reversa, e ele vai acabar queimando. Uma solução simples é essa aqui. Coloco o LED em antiparalelo, como se diz, com um diodo convencional, um diodo ligado no sentido contrário. Se eu por acaso aplicar uma tensão negativa aqui, esse diodo conduz, a corrente vai passar por aqui e não uma corrente reversa pelo LED. Nós começamos a analisar agora a questão de quanta luz nós vamos obter dessa estrutura. Eu tenho aqui, mais uma vez, uma junção PN, com uma pequena diferença, eu estou falando que é uma junção PN+. Essa nomenclatura quer dizer que o lado N é mais dopado do que o lado P. Nesse caso, a corrente, apesar de ser feita de lacunas e elétrons na estrutura, vai se tornar mais importante a corrente de elétrons. Geralmente, eu estou mais interessado em corrente de elétrons porque os elétrons têm menor massa efetiva e, portanto, respondem mais rápido, eles são mais ágeis, vamos dizer assim, né? Eles desenvolvem velocidades maiores. Massa efetiva, lembrando, aquela curvatura do diagrama de dispersão, do diagrama E versus K, nós vimos que ela representa uma massa. Então, a curvatura dessa dispersão está ligada a uma massa efetiva. Se eu tenho elétrons e lacunas em igual quantidade, as lacunas respondem um pouco depois, isso diminui a velocidade de resposta do dispositivo. Então, é interessante. E uma vantagem adicional, a gente só precisa pensar nos elétrons, né? Não vai ter que ficar voltando, refazendo os cálculos com lacunas, etc. Então, lembrando, a nossa ideia é colocar em polarização direta, positivo no lado P. Isso vai fazer com que essa barreira que os elétrons vêm para passar para o lado P ser diminuída. Isso vai fazer muitos elétrons passarem para o lado P, o que a gente chama de injeção de minoritários. Estando no lado P, eles vão encontrar muitos estados disponíveis na valência, ou muitas lacunas, se você preferir. A queda desses elétrons para a valência pode gerar, especialmente num semicondutor de gap direto, um fóton. E é isso que me interessa, né? Pode gerar um fóton. A primeira questão para considerar quanta luz nós vamos obter é que, como eu disse, ela pode gerar fótons, ela em parte gera fótons. Então, esse é um primeiro fator a considerar. O segundo fator a considerar quando eu quero saber quanta luz chega é que o fóton pode ser gerado e não chegar ao exterior, né? Por várias razões que a gente vai ver. Teremos que considerar essas duas coisas. Então, vamos fazer umas continhas, lembrando que nós estamos agora não mais em equilíbrio térmico, porque eu coloquei uma tensão, mas eu quero analisar o que está acontecendo em regime, ou seja, eu não estou mudando essa tensão, eu não estou mudando as condições que eu estou colocando, as coisas se estabilizaram. Não é o equilíbrio térmico, mas é uma situação constante. Então vamos chamar essa injeção de elétrons do lado P de ΔN. É um excesso de elétrons por unidade de volume, então é uma injeção de minoritários por unidade de volume. E nós dissemos que estamos em regime. Em regime, há quantidades constantes ao longo do tempo. Então, assim como existe uma quantidade injetada, existe uma taxa de recombinação. Por unidade de tempo, um certo número desses elétrons se recombinam com as lacunas, e é isso que eu preciso conhecer para dizer quantos fótons foram gerados. Eu vou escrever, então, R, essa taxa de recombinação tem que ser uma quantidade por unidade de tempo,
ela vale ΔN sobre tal. Esse tal é naturalmente um tempo, e é o tempo de recombinação. Em quanto tempo, depois que um elétron minoritário chega à região P, ele leva para voltar à banda de valência, ocupar os estados disponíveis na banda de valência da região P, ou seja, se recombinar com uma lacuna. Agora tem um problema. Não é essa recombinação, lembrando que há dois tipos de recombinação. Existe uma recombinação radiante, ou seja, que envolve luz, que é o que me interessa, e uma recombinação, vamos chamar, não radiante ou mecânica. Ela gera calor, agitação da rede cristalina, por exemplo, e não fóton. Então, na verdade, estou interessado num R óptico, né? Ou seja, aquele que gera potencialmente luz. E esse eu vou dizer que vale ΔN sobre, mas não é esse tal, é um tal R, que é o tempo de recombinação radiante, enquanto tempo, em média, um elétron se recombina de maneira radiante, né? Gerando fótons. Eu vou chamar de eficiência quântica, esse nome vai ficar mais claro mais à frente, eficiência quântica interna, a razão, vamos chamar de ETA-I, a razão tal sobre tal R, ou seja, a razão entre o tempo de recombinação e o tempo de recombinação radiante. Observe que, como eficiência, esse deve ser um número menor que 1. E, de fato, o tempo que eu tenho que esperar para que aconteça a recombinação que me interessa, em média, vai ser maior do que o tempo para acontecer qualquer tipo de recombinação no geral. Podemos calcular agora o fluxo óptico interno em fótons por segundo, lembrando que cada recombinação do tipo radiante gera um fóton. Então, a princípio, em um volume, vamos chamar de VOL, porque V a gente vai chamar para tensão mais para frente, eu vou ter um fluxo óptico igual a esse volume, vezes a quantidade de portadores injetados por unidade de volume, isso me dá o total de portadores, e eles vão se recombinar, em média, em um tempo tal R, onde tal R é o tempo de vida para a recombinação radiante. Se você substituir pela expressão anterior de eficiência interna, você vai ter eficiência interna, taxa de recombinação, vezes volume. Essa eficiência interna, ela chega a ser 1000 vezes maior em semicondutores de gap direto. Porque, como nós vimos, no gap indireto é menos provável que ocorra a recombinação radiante. Agora falta relacionar esse fluxo de elétrons com corrente. O que nós queremos é quantidade de luz a partir de corrente. Isso é bastante simples, porque se a corrente é I, implica em um fluxo de elétrons de I sobre E, onde E é a carga do elétron. Por definição, corrente é carga por tempo. Para passar de corrente, carga por tempo, para elétrons por tempo, eu tenho que dividir pela carga de cada elétron. Esse, então, é o fluxo de elétrons. Assim, em regime, a recombinação tem que ser igual à injeção, a injeção tem que ser igual à corrente. Eu vou ter R, aquela recombinação, igual a I sobre E, isso me dá número de elétrons, e eu tenho que ter
essa quantidade por volume do material. Mas a gente tinha visto que o fluxo óptico interno é eficiência quântica interna vezes R vezes volume. Fazendo as contas a isso, vai virar eficiência quântica interna vezes corrente sobre a carga do elétron. Então, uma interpretação interessante da eficiência quântica interna se ela fosse igual a 1, o fluxo seria toda a corrente, seria igual a corrente, para cada elétron que for injetado vai haver uma recombinação que vai gerar um fóton. Como nem toda recombinação é radiante, aquela fração que é radiante vai me dar o fluxo óptico interno a partir da corrente do dispositivo. Agora nós temos que lidar com o fato de que nem todo fóton gerado no dispositivo, especialmente ali próximo à junção, chega ao exterior. Aqui eu estou representando várias coisas que podem acontecer com esse fóton. Enquanto ele caminha do local onde ele foi gerado até o exterior, ele pode ser reabsorvido pelo material. Ele foi gerado pela transição do elétron para a banda de valência, ele pode provocar uma nova transição do elétron da banda de valência para a banda de condução, sendo assim absorvido de novo. Ele pode, a interface entre o semicondutor e o ar, representa uma mudança no índice de refração. Necessariamente, se há mudança no índice de refração, parte dessa energia luminosa será refletida. Então, ele pode ser refletido nessa interface. Além disso, dependendo do ângulo, como o índice de refração do semicondutor é maior do que o ar, você pode ter o fenômeno da reflexão interna total, né? Nada é emitido para fora e ele é todo refletido. Então, aquele fluxo que nós calculamos não é o fluxo que chega ao exterior. Esse fluxo óptico externo, dado essas considerações, eu vou acrescentar um novo fator de eficiência quântica, eu vou chamar de eficiência quântica externa, que é um produto daquela eficiência quântica interna, que leva em conta o fato de que nem toda recombinação é ótica, e vou acrescentar um novo fator que vai tomar conta desse problema de que nem todo o fóton chega até o final. Então, esse fluxo óptico externo, ele vale essa eficiência quântica externa, mesma conta de antes, e sobrecarga do elétron. Acrescento que essa eficiência quântica externa, valores típicos são bem pequenos, entre 0,01 e 0,05. Então, na estrutura do LED convencional, entre 1 e 5% dos fótons gerados chegam até o exterior. Agora, nós calculamos fluxo óptico que realmente chega ao exterior, mas realmente não é essa a variável que costumamos usar para definir a quantidade de energia óptica, né? Então, nós vamos definir as quantidades de potência, eficiência total e responsividade. Então, potência em watts é calculada facilmente. É só lembrar, nós temos fóton por tempo, potência é energia por tempo, é só calcular a energia de cada fóton. Isso nós sabemos, cada fóton tem energia H nu, onde H é a constante de Planck, nu a frequência da radiação. Então, essa potência óptica em watts é dado por H nu vezes o fluxo externo, em termos dos parâmetros que a gente já tinha definido, fica eficiência externa, H nu, corrente sobre carga do elétron. Eu posso querer definir uma eficiência total em termos de energia. O LED, para funcionar, vai absorver energia elétrica e vai transformar parte dessa energia em óptica. Então, eu posso definir essa eficiência total como
potência ótica que eu obtenho na saída dividido pela potência elétrica da entrada. A potência elétrica, eu estou supondo aí uma operação DC, ela vai valer a corrente vezes a tensão, por isso que eu não quis chamar V de volume. E fazendo as contas com a potência ótica que nós tínhamos definido, ela vale eficiência externa H nu sobre E vezes V. Finalmente, vou terminar aqui para não ficar tudo junto, um parâmetro que é bastante usado é chamado responsividade. Ele vai ser usado tanto para fontes quanto para detetores. Responsividade é, no caso da fonte, quanta potência eu consigo na saída a partir da corrente, como essas fontes óticas, né, a LED, vão ser controladas por corrente. Essa unidade é um parâmetro interessante. Nesse caso, então, a responsividade, não confundir com a recombinação que nós vimos antes, né? Ela vai ser definida com a potência que eu consigo na saída, dividido pela corrente que eu coloquei no dispositivo. Fazendo as contas, isso vai dar eficiência externa H nu sobre E. E é também muito comum colocar H é constante, E é constante, né? E esse nu eu posso transformar em comprimento de onda, né? Lembrando que a velocidade da luz é o produto dos dois, e é bastante comum encontrar isso expresso como eficiência externa vezes 1,24 sobre lambda em microns. Se eu colocar o comprimento de onda da saída do LED, né, central, em microns, essa é a conta da responsividade, quantos watts de potência ótica você consegue para cada ampere de corrente. Uma outra coisa que a gente ficou de estudar é como é essa luz, qual é a característica dela, não apenas a quantidade, a energia, mas qual é o espectro, qual é a cor. Bom, basicamente, quando existe essa transição, essa recombinação, o elétron cai da banda de condução para a banda de valência, a energia é emitida na forma de fóton, então basicamente essa energia vai estar numa frequência dada por a energia do gap dividido pela constante de Planck H. É claro que ele pode cair para vários níveis, ele pode ter vindo de vários níveis, então tem uma conta relativamente complicada para saber exatamente quais são essas frequências e quanto é a abertura e a variância em torno dessa frequência média, mas basicamente está em torno da energia do gap dividido por H. Aqui eu tenho, então, diferentes materiais semicondutores e as diferentes cores que eu consigo, né, de luz LED. Aqui eu tenho, então, a emissão por comprimento de onda. Como eu falei, é mais comum do que trabalhar com frequência. Então, nós temos os LEDs infravermelhos, está aqui o arsenide de galho, e uma série de combinações de arsênico, galho, índio e fósforo. Houve muita pesquisa em materiais, diferentes materiais. Esses LEDs infravermelhos são bastante usados, por exemplo, no aparelho de controle remoto. Aqui os LEDs visíveis, né? Então, nós estamos vendo aqui LEDs vermelho, o LED laranja, o LED amarelo, o LED violeta, né? Feito de exceto de galho. E então, basicamente, você tem essas diferentes cores a partir da propriedade do gap do semicondutor. Aqui uma curiosidade um pouco mais prática, vocês já devem ter visto LEDs bicolores, né, que mostram, por exemplo, se uma bateria está sendo carregada ou já terminou de ser carregada, né, ele troca de cor. Tipicamente, na verdade, são dois LEDs de cores diferentes, tá, encapsulados na mesma estrutura. Então, externamente parece ser um LED só, mas lá dentro, na verdade, são dois. Então, você poderia ter esse tipo de estrutura em que os LEDs estão colocados em sentidos contrários, de forma que uma tensão positiva te daria, por exemplo, essa emissão desse LED que é vermelho, e uma tensão negativa te daria uma emissão desse LED que é azul.
né? Então, uma outra possibilidade é ter, na verdade, 3 terminais, um terminal comum e 2 tensões diferentes. Então, eu comando essa tensão com o LED vermelho, essa tensão com o LED azul. Vantagem em relação ao caso anterior é que eu posso, inclusive, combinar essas duas cores e ter uma terceira cor aí na mistura desse vermelho com esse azul. A outra questão prática é a obtenção do LED de cor branca. Nós vamos ver que o LED começou como uma pequena luz indicadora, depois virou uma base para um display, mas a grande aplicação do LED moderno é como fonte realmente de iluminação. Para isso eu preciso conseguir a cor branca. Nesse caso, você pode tentar aquele mesmo truque e misturar aí LEDs vermelhos, verdes e azuis, né? E assim, que nem a televisão, obter uma luz branca. A solução até agora mais eficiente não é essa, é uma mistura de um LED de alta frequência, como azul ou violeta, com um material que tenha fosforescência amarela. Então, nessa estrutura aqui, eu tenho uma emissão azul, um LED azul, e no encapsulamento eu tenho um material fosforescente. Lembre-se, a fosforescência, a fotofosforescência é a absorção desse azul e a emissão de luz amarela. Então, um pedaço desse azul não é absorvido e sai, um pedaço desse azul é absorvido e emitido luz amarela. A combinação do espectro vai ter então um pico no azul, mas vai ter uma proporção aí amarela, e veja que ela tem uma cauda longa, então ela é amarela, mas na verdade ainda vai ter componentes até quase o vermelho. O olho tem essa impressão de luz branca a partir dessa combinação. Então essa é uma solução bastante utilizada. Eu gostaria de falar agora de algumas estruturas mais modernas que tornaram o LED mais eficiente, uma fonte de luz bastante utilizada. O LED convencional, aquele feito de uma junção PN de um mesmo material, ele tem um problema fundamental, né? O lado P, naquele caso de que eu estou mais interessado nos elétrons, né, na luz gerada pelos elétrons, porque isso vai ter uma reação mais rápida, o lado P deve ser curto. Porque o lado P deve ser curto? Para não acontecer aquele risco do fóton ser reabsorvido pelo material, né, que nós tínhamos colocado lá dentro daquele fator eficiência externa. Mas ele deve também ser longo, porque se ele não for longo, existe uma chance do elétron fazer todo o percurso antes de se recombinar e assim não gerar fótons. Então você veja que são dois requisitos, claro, opostos, e o resultado é que você tem que deixar aí um valor intermediário nessas dimensões e resulta, como nós vimos, numa eficiência muito pequena. A técnica da heterojunção vai atacar esse problema e vai melhorar muito a eficiência. O que é a heterojunção? É novamente uma junção PN, mas eu vou usar materiais diferentes. São semicondutores diferentes. O semicondutor do lado P não é o mesmo semicondutor do lado N. Então aqui a gente tem o diagrama de bandas para uma heterojunção. Então eu estou imaginando que eu tenho, por exemplo, arseneto de galho alumínio de um lado e arseneto de galho do outro. Então, nós tínhamos visto que em equilíbrio térmico o nível de Fermi tem que permanecer o mesmo, por isso havia uma barreira, né? Porque do lado N esse nível tem que estar perto da condução e do lado P tem que estar perto da valência. Mas agora temos um problema adicional. Esses gaps são diferentes, porque o material é diferente. A única forma de resolver esse problema é ter uma descontinuidade nas bandas, justamente ali na junção. Então, o que vai acontecer, agora pegando aqui uma estrutura específica, um LED específico, então eu tenho o lado N bem dopado de arseneto de galho alumínio, um lado P de arseneto de galho, né, e também um lado P de arseneto de galho alumínio. Então, aqui eu tenho uma heterojunção. O que vai acontecer? Aqui eu estou representando as bandas. Eu não representei algumas dessas descontinuidades para ficar mais simples, mas veja, a ideia vai ser, eu vou
abaixar a barreira, quando eu polarizar diretamente, elétrons vão conseguir pular essa barreira, mas veja que agora, os elétrons que pularam essa barreira vão ver uma nova barreira aqui, para passar para essa segunda região P, vamos chamar assim. O que vai acontecer? Isso vai causar um confinamento desses minoritários injetados aqui nessa região. Eles vão ter dificuldade de escapar. O que vai, por causa de uma nova barreira, né? Isso vai facilitar aquela recombinação. É improvável agora que eles consigam escapar dessa região antes de se recombinar oticamente, radiantemente. Tem uma segunda vantagem. Veja que ele atacou os dois problemas. O fóton que eu gerar aqui, ele até pode ser reabsorvido aqui mesmo, mas na trajetória dele, ele não vai, ou vai ser muito difícil ele ser reabsorvido na outra região P, porque ele não vai ter energia para isso. O gap aqui é menor do que o gap aqui, portanto, o fóton gerado aqui, que poderia ter energia para produzir uma absorção aqui, não terá essa energia aqui. Então eu consegui confinar mais os minoritários, eu consegui mais eficiência quântica interna e consegui evitar a reabsorção, portanto mais eficiência quântica externa também. Levando essa ideia ao limite, eu posso conseguir que essa barreira, por meio da minha heterojunção, seja extremamente estreita com a tecnologia atual. O que vai acontecer com elétrons confinados numa região muito estreita? Nós estudamos esse problema teoricamente lá no começo da nosso estudo de física. É o caso do elétron no poço, né? O que nós tínhamos visto? Os níveis de energia que ele pode assumir aqui serão discretizados. Então, as transições que ele vai poder fazer entre condução e valência, continua havendo um gap, mas agora, em vez de muitos níveis quase contínuos, como eu tenho no material de dimensões amplas, eu tenho agora pequenos níveis discretos, né, afastados entre si. Essa transição vai ser muito específica em nível de energia, o que significa muito específica em frequência, né? Lembre-se, energia e frequência são relacionados, ou seja, vai ser uma transição muito pura. Então vai ter uma alta eficiência e vai ter um espectro muito puro. Então vai ter uma qualidade de cor muito, muito boa. LED de postos quânticos é um termo que vai ser usado para algumas televisões, como nós vamos ver mais à frente. Outro tipo moderno de LED, que está sendo muito explorado, é o LED de material orgânico ou OLED. Os materiais orgânicos podem apresentar características semicondutoras, semelhantes ao semicondutor, apesar de eles terem uma física consideravelmente diferente. Só para que vocês tenham uma ideia, em vez de falar de bandas de condução e bandas de valência, eu vou ter termos equivalentes, eles vão ser chamados HOMO e LUMO. Isso significa orbital molecular ocupado de mais alto nível ou desocupado de mais baixo nível. É uma coisa, né, semelhante à ideia de banda de condução e banda de valência. Lembre-se, é a última camada ocupada e a primeira camada vazia. A física é consideravelmente diferente. Quem tiver interesse nessas áreas, existem no departamento optativas da área de eletrônica orgânica, essa é a especialidade da professora Artemis, e vocês podem buscá-la. Qual a vantagem de usar um material orgânico? Ele é um material flexível, então a ideia no futuro termos displays flexíveis, você vai dobrar e colocar no bolso, né? Vai ser um verdadeiro papel eletrônico, né? Falava-se muito da substituição do papel pela tela, isso começou a se tornar mais frequente agora com as pequenas telas, né? Os tablets e os celulares, mas isso ainda não é muito verdade. As pessoas acham que quando você puder realmente dobrar e colocar no bolso e carregar com você, talvez isso avance ainda mais nessa substituição. Flexível e leve, tá? Nunca duvide da importância de peso num produto, né? Um produto pesado significa um produto de frete caro, de preço elevado. Ele vai apresentar um alto contraste e ele vai tornar possível, economicamente viável para uso doméstico, uma matriz de pixels de LED, né? Então nós vamos ver, já quando falarmos da televisão em seguida, que o OLED é realmente uma matriz de
de LEDs, enquanto a televisão de LED convencional é um painel iluminado por LEDs e com um controle aí, né, uma modulação da emissão de luz. Falando de algumas das aplicações do LED, né, ele começou como uma simples lâmpada luz indicadora, né, para indicar que alguma coisa está ligada ou alguma condição do aparelho. Também usado em controle remoto, especialmente o LED infravermelho. Durante uma época, calculadoras foram feitas com displays de 7 segmentos, né, aqueles displays com essa configuração aqui, em que cada segmento era um LED. Mas essa aplicação foi substituída pelo display de cristal líquido, que nós vamos estudar mais à frente, como um modulador. Muita gente vai apostar, inclusive, no fim do LED, ele desapareceria ou ficaria apenas como uma aplicação reduzida, como luz piloto, né? Mas, na verdade, o LED melhorou sua eficiência pelas técnicas que nós estudamos agora há pouco e passou a ser usado como uma fonte de iluminação, como uma lâmpada de maior eficiência e durabilidade, em comparação a incandescentes e fluorescentes, e voltou a ser usado como display numa nova aplicação, né? Como iluminação para as TVs de LCD, chamadas TVs de tela, as primeiras TVs de tela plana, né? Como painéis realmente de emissores LEDs, né? De pixels LED. Nesse gráfico aqui, nós vemos a evolução no mercado global de lâmpadas por tecnologia ao longo do tempo, né? Aqui de 18 é um dado de 17, eu não encontrei nada mais recente. Então aqui de 18 em diante é uma projeção. Mas nós podemos ver o uso menor, cada vez menor da lâmpada incandescente. Na verdade, essa lâmpada está para ser proibida em muitos lugares, inclusive no Brasil. A lâmpada incandescente certamente vai desaparecer. Uma lâmpada de baixíssima eficiência. Na verdade, é um aquecedor que emite um pouco de luz, né? A lâmpada fluorescente convencional, né, continua com aplicações industriais, basicamente. Na residência, elas foram substituídas pela lâmpada fluorescente compacta, que é essa aqui, mas a lâmpada fluorescente compacta está sendo substituída aos poucos pelo LED. Então, claramente, é um mercado muito forte em expansão do uso de LED em iluminação doméstica. Falando um pouco de televisões, né? É uma área onde a luz LED se mostrou bastante útil recentemente, recuperando um pouquinho do histórico. A tecnologia chamada tubo de imagem dominou a televisão do seu início, ali pelos anos 50 até os anos 80. A base tecnológica, então, são duas, né? A emissão termiônica, um metal aquecido emite elétrons para o espaço livre, e a ideia de controlar a trajetória desses elétrons por meio de um forte campo elétrico, né? Então, a televisão usa uma tensão, uma alta tensão, para desviar esse feixe de elétrons e fazê-lo atingir a tela onde ocorre o fenômeno da catodoluminescência. O elétron, por impacto nesse material catodoluminescente, esse material emite luz. Característica, né, é a tela bastante curva. Essa é uma TV pequena, numa TV grande a curvatura, né, da tela é bastante visível. Observem também um fato curioso: a tela é cinza chumbo, né? Ela não é escura, ela não é negra, e é curioso como as técnicas de imagem conseguem, de certa forma, enganar o cérebro, né? Numa cena à noite, assistida numa TV antiga, numa TV de tubo de imagem, aquela noite escura, na verdade, não pode ter uma cor diferente dessa, né? Então, na verdade, é um cinza chumbo claro, mas por uma série de truques, o seu cérebro é enganado a acreditar que aquilo é escuro, né? Mais escuro do que é de verdade. A grande mudança, então, vem nos anos 90. Essas datas são aproximadas, né? Só para a gente fixar aí uma temporalidade. Chamada TV de tela plana. Então, na verdade, a tela agora ficou plana. Qual era a tecnologia? Um painel de lâmpadas luminescentes, no começo, que
era modulado por cristal líquido. A modulação por cristal líquido a gente vai estudar mais à frente, mas eu consegui então ligar e desligar cada ponto dessa tela, controlando o cristal líquido que estava entre a fonte luminescente e o exterior da tela. Ela era realmente plana, muito mais fina, né, muito mais leve, lembre-se, leveza é um fator importante aí no preço do produto. Curiosamente, o contraste ficou um pouquinho pior. O contraste que eu falo, a diferença entre o mais escuro possível e o mais claro possível. Né? Esse cristal líquido ele não consegue quando desligado, né? Quando recebe um comando para desligar, ele não consegue uma absorção perfeita. Se vocês notarem, se vocês tiverem ainda acesso a uma televisão dessa, que estava aí disponível até nos anos 2000, mais ou menos, numa cena escura, o truque que ela tenta usar é diminuir toda a iluminação atrás. Isso é tão drástico que se você tiver ela ligado num estabilizador, por exemplo, o estabilizador recebe dá um cliquezinho porque o consumo de uma hora para outra cai, porque percebendo que é uma cena mais escura, para tentar melhorar esse contraste, um comando para a TV diminui a iluminação que está por trás do cristal líquido. Falando agora então da tal TV de LED, é preciso, sempre que se fala da eletrônica de consumo, né, de aparelhos para uso doméstico, é preciso separar o que é tecnologia, o que são nomes de mercado, nomes, né, de marketing, de propaganda. Essas coisas se confundem um pouco. A TV de LED doméstica, né, que se encontra na loja, e o vendedor vai te dizer não é LCD, é LED, né? Ou dizia isso quando a TV de LCD ainda era comum. Na verdade, é uma TV de LCD, sim. É uma TV de LCD em que a iluminação, né, do painel não é mais feita por um painel luminescente, fluorescente, mas pelo LED. Certo? O resultado é um contraste muito melhor. Isso resolveu aquele problema da TV LCD convencional de não ter um bom contraste. Existem verdadeiras TVs de LED, né, em que cada pixel é um LED diferente, mas essas são vistas, por exemplo, aqueles grandes painéis que você vai ver num estádio, um grande outdoor muito brilhante. Esses painéis são provavelmente painéis de LED, mas não a TV convencional. Então, outdoors e telas de estádios. O QLED, né, o QLED, é um nome comercial, se eu não me engano, da Samsung, o uso da tecnologia de postos quânticos. Né? Então, é um LED mais, como nós vimos, uma emissão mais pura e mais eficiente, mas é basicamente a mesma ideia da TV de LED convencional. A TV de LED orgânico, que está se tornando, né, ainda meio cara, mas está se tornando mais barata ao longo do tempo, foi disponível aí a partir dos anos 2010, mas o LED convencional ainda se encontra, né? Ela, de fato, é um painel, né, e não é mais LCD iluminado por LED, realmente a emissão vem desse painel de material orgânico em que existe eletroluminescência, né? Então é um painel de LEDs orgânicos. Então, nesse caso, a ideia é semelhante ao que eu falei, que é o verdadeiro painel de LED, né? A TV de LED convencional doméstica é, na verdade, uma TV de LCD com iluminação por LED. O painel de LEDs, em que cada pixel é um LED, é uma solução bastante cara. Você só vai encontrar em outdoors, em telas de estádios, em coisas muito grandes e de uso comercial. Mas o OLED tornou isso ainda um pouco caro, mas relativamente viável, né? Um painel em que cada pixel é controlado de maneira independente como um LED, e ela está se tornando mais barata, né? Ela apresenta um grande contraste, uma grande pureza de cores, né? Aqui, mais uma vez, mercado, tá, dessas TVs. De novo, é um dado de 2012, meio antigo, então o que tem daqui para cá é projeção, né? Mas o que nós vemos? A TV de tubos de raios catódicos, esse é o CRT, praticamente desaparecendo. Nós vemos a TV de LCD convencional, né, com iluminação fluorescente, de lâmpadas fluorescentes, também praticamente desaparecendo. Nós não falamos
da TV chamada TV de plasma, né? Já que é uma outra tecnologia, seria a ideia de ter, de novo, um painel fluorescente, né? de lâmpadas fluorescentes, mas agora controlando pixel a pixel, né? Pequenas lâmpadas, cada pixel uma pequena lâmpada fluorescente. Essa tecnologia ficou conhecida comercialmente como TV de plasma. Ela teve um início interessante, mas ela não está conseguindo competir com LED, né? Ela tem um preço muito maior e alguns problemas, né? Havia chamado burnout da tela, né? Padrões muito comuns na tela acabavam deixando um fantasma, lá, uma imagem fixa. Nós vemos também a TV de LED, né? Ou seja, LCD, como eu disse, LCD iluminado por LED. É hoje dominante no mercado, ou vai se tornar dominante, né? A previsão, acredito que tenha acontecido. E finalmente a gente começa a ver uma pequena aqui a partir de 2015 projetada, né? Que eu acho também que aconteceu um pequeno surgimento aí da aplicação do OLED, né? Do painel de OLED como tecnologia de display para televisão. Quanto à aplicação em comunicação, a gente falou que o curso vai ter como exemplo, né, principal dos seus módulos a comunicação ótica. A princípio, LED não é adequado para grandes links, né, links em grandes distâncias. A gente vai precisar, por uma série de razões que nós vamos estudar em fibras óticas, de uma pureza espectral ainda maior, né? A do LED é melhor do que a de uma lâmpada comum, mas precisamos ainda de mais, de um espectro ainda mais estreito, e precisamos de uma característica relacionada a isso, mas também um pouco mais ampla, chamada coerência. Coerência, então, é algo que a gente vai estudar em seguida, quando a gente começar a falar da luz laser. No entanto, existem algumas aplicações de comunicação, tá? Principalmente para pequenos links em ambientes industriais. Pequenos que eu falo são locais, para levar de um lado para o outro no mesmo ambiente, numa mesma sala, no mesmo galpão. Os ambientes industriais são muito ruidosos, presença de muitas máquinas elétricas, máquinas de outra natureza. Então existem, aqui são duas empresas, tá, que vendem LEDs e materiais para acoplar LEDs a fibras óticas e fazer links de fibras óticas por meio para uso em ambientes industriais. E aqui uma proposta de comunicação um pouco mais ousada, né, que possivelmente nós veremos no futuro, ainda está em fases de pesquisa, que é o uso de luz LED visível modulada para comunicação. Então isso é chamado Li-Fi e vai ser provavelmente um auxiliar da sua comunicação Wi-Fi, né? Nós vamos ter comunicação celular, né, comum, 4G, 5G, do lado de fora da casa. Nós já temos hoje o Wi-Fi em ambientes domésticos e de trabalho, mas isso no futuro vai poder ser auxiliado para ter ainda mais confiabilidade e ter taxas de comunicação ainda mais altas com a modulação da iluminação visível dos ambientes domésticos, né? Então, quando você tiver aí numa sala, possivelmente a luz LED que ilumina essa sala vai ser modulada de uma maneira imperceptível ao olho humano para comunicar dados digitais, sendo assim um auxiliar ao Wi-Fi. Isso é uma possibilidade, as pesquisas estão bastante avançadas, isso é algo que poderá ser visto em breve. Terminamos aqui essa parte de LEDs, em seguida a gente vai atacar aquela questão da coerência que nós precisamos, né, para as aplicações mais exigentes de ótica, especialmente para comunicações em longas distâncias, e vamos estudar a base do laser, né, emissão estimulada, as cavidades ressonantes, e chegar até o laser semicondutor, o diodo laser, né, que é a base hoje em dia da comunicação ótica. Antes disso, é interessante que a gente faça alguns exercícios, né? Muitos conceitos físicos, muita matemática, muitas equações. É bom a gente ver uns exemplos, tá? Então, a gente primeiro vai fazer isso. Obrigado.